Graça e paz, eu me chamo Jocélia Portela, estou aqui na unidade Rema de Marabá como professora da matéria Submissão e Autoridade. E eu quero dizer para você que está me ouvindo como é bom e maravilhoso poder aprender da palavra aqui nessa escola, uma escola que tem mudado vidas e que tem no seu currículo matérias tão poderosas, tão abençoadas, que vem trazer um alinhamento, que vem trazer um aperfeiçoamento, um ajuste na nossa vida. E isso produz um grande crescimento, porque na verdade é isso que Deus quer para as nossas vidas, que não sejamos os mesmos, da mesma forma, do mesmo jeito, mas que sejamos como os filhos melhores e cada vez mais apaixonados pela palavra de Deus. Então eu estou aqui nessa unidade por esse tempo para ministrar essa palavra. Na verdade, estou aprendendo e partilhando dessa palavra com os alunos que tem aqui nessa escola. E quero partilhar com você que está me ouvindo agora, que está assistindo esse vídeo, um pouco do que é essa matéria. Do que é essa matéria e do que nós aprendemos na matéria submissão e autoridade. Assim é o nome da matéria. Eu quero lhe dizer que não é submissão ou autoridade, mas é submissão e autoridade. Essas duas palavras, elas são ou estão interligadas, porque uma não acontece sem a outra. E por isso precisa desse ir conjugando. E o que nós aprendemos nessa matéria, para que fique claro para você e que você fique desejoso de conhecer mais aqui dessa escola e o que ensina, né? Nessa matéria, nós aprendemos, ou sob a perspectiva bíblica, qual é o lugar do líder e o lugar do liderado. Nós temos vivido, estamos inseridos num contexto de mundo onde os conceitos de submissão e autoridade, eles são totalmente diferentes. Eles divergem daquilo que a palavra de Deus postula, do que Deus deixou escrito na sua palavra, com tantos versículos que fundamentam. E muitas vezes, quando o aluno chega para a aula e começa a ouvir, começa a receber as instruções ou as instruções divinas nessa matéria, ele começa a entender o que é certo e o que é errado. O que Deus deixou na sua palavra para que pudéssemos ser orientados e seguir, ter um procedimento diferente. E nós estudamos justamente isso, o lugar do líder e o lugar do liderado. Nós estudamos como uma pessoa na posição de liderado, ele tem que proceder, como é o procedimento dessa pessoa, mas também nós estudamos o procedimento de uma pessoa que está na posição de autoridade, como líder, como liderança, inclusive as lideranças ministeriais, que é um ponto da matéria maravilhoso. E você que é líder em alguma igreja, eu te indico fazer essa escola que é interdenominacional, para você ser abastecido e ser molhado pela unção que está aqui. Então é um privilégio você conhecer e desfrutar dessa palavra. Que nós aprendemos também que o reino de Deus, e já sabemos disso, o reino de Deus ele funciona de uma forma muito organizada. Existe uma estrutura organizacional e que precisa ser seguido. Por que precisa ser seguido? Para que todas as coisas possam fluir de maneira adequada, que tudo seja um funcionamento eficaz e possa haver avanços e organização em todos os setores, seja na igreja, seja nas empresas, seja nas escolas, em qualquer ambiente, porque nós aprendemos do reino, mas aplicamos esse conhecimento e esses princípios na nossa vida, onde quer que estejamos. E estudamos no reino o quanto é necessário, o quanto é essencial sermos direcionados pelos princípios bíblicos. Existe de um lado os princípios bíblicos, aquilo que Deus ele coloca para que venhamos seguir. Existe o universo, o mundo, existe o reino das trevas, onde os conceitos estão totalmente distorcidos no mundo de hoje. E nós aprendemos aqui nessa matéria a forma como Deus fala, a forma como Deus quer que eu e você venhamos proceder. E tem um versículo que eu considero ele um versículo básico, não só para essa matéria, mas também outros, que é Romanos 12, 2. E eu quero ler aqui na versão NVT, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa,
agradável, a perfeita vontade de Deus para vocês. E esse versículo, ele fala de uma transformação. Ele fala de uma mudança que deve acontecer na nossa forma de pensar. E nós, como seres humanos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação, nós vamos adquirindo crenças, nós vamos estabelecendo valores, aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós vamos construindo, que vão sendo construídos dentro de nós ao longo do tempo e que muitas vezes divergem com a palavra. Então, a palavra, ela vem nos mostrar a forma correta. E aqui nós vemos nesse versículo o quanto é necessário abrir o nosso coração, na verdade, para que a gente venha deixar que essa mudança aconteça dentro da nossa mente, da nossa forma de pensar. Por que nós estamos falando disso? Porque é algo de Deus que nós precisamos experimentar. Existe uma boa, existe uma agradável, mas existe uma perfeita vontade de Deus. E nós só vamos experimentar a perfeita vontade de Deus quando nós nos abrimos para essa palavra. Quando nós permitimos que Deus transforme a nossa maneira de pensar. E o que é submissão, Jocélia? O que é submissão nesse contexto bíblico, né? Submissão tem a ver com o que eu sou. Independente da situação, o meu coração, ele tem que ser um coração submisso. Ele está ligado à intenção do coração. Existe um versículo que ele diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, a submissão, ela está relacionada a uma intenção no coração. E ela diz respeito à honra, a respeito, à consideração, a uma atitude de servir de boa vontade. Submissão não é estar numa posição embaixo, de forma que alguém que esteja na posição de autoridade possa lhe ferir, possa lhe pisar, possa lhe defraudar. Não. Submissão é estar abaixo de uma missão. E é um posicionamento, como o próprio Jesus, ele é um excelente exemplo que nós podemos olhar para ele e dizer assim, é possível. É possível agir dessa forma, é possível agir com esse olhar. E nessa matéria nós vamos aprender a esse posicionamento, seja em relação à submissão às autoridades civis, uma submissão às autoridades do lar, seja a submissão em qualquer lugar que você esteja inserido, essa matéria vem e traz para mim e para você as instruções necessárias para isso. E o que é autoridade? A autoridade é um poder delegado. Se relaciona, tem a ver com o que eu estou. Olha o que diz esse versículo, Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que é que nós entendemos por esse versículo? Que a posição de autoridade, ela foi constituída por Deus. Deus instituiu uma posição. Eu quero deixar claro para você que Deus não colocou homens, ou Deus não coloca homens na posição de autoridade. Mas a posição foi ele que instituiu, para que houvesse uma organização no seu governo. Então, a autoridade tem a ver com o que você está, a posição onde você está inserido. E nessa posição que você está inserido, também tem procedimentos, também tem atitudes que você precisa tomar. Porque uma pessoa na posição de autoridade, ela tem um poder que foi delegado a ela, e com esse poder, ela desempenha todas as atividades incumbidas ou que estão inseridas nessa atribuição. Ela realiza todas essas atribuições. E quando nós olhamos para um modelo, Jesus, ele é o nosso melhor modelo, ele é o melhor exemplo que nós podemos dar. Durante a matéria, nós vemos outros exemplos de submissão, de homens que se submeteram a essa visão e que tiveram suas vidas abençoadas, porque é isso que acontece quando uma pessoa se submete à palavra de Deus. E Jesus, ele vem ser esse modelo. E tem algo na submissão que é interessante saber, interessante conhecer. A submissão, ela envolve sofrimento.
Envolve sofrimento por quê? Porque na submissão ela vai envolver uma renúncia. Porque eu vou deixar de fazer o que eu quero, de agir da minha própria vontade, para decidir agir conforme Deus quer. Por isso que a submissão traz um sofrimento. Porque nós abrimos mão na submissão, nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E nem sempre isso é confortável. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando isso acontece, quando nós estamos com o nosso coração disposto a obedecer, é certo que vem para nós um grande crescimento, um aperfeiçoamento. E porque Jesus é um modelo para isso, para tudo isso, para as nossas vidas. Porque Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi aperfeiçoado. Jesus, ele passou por toda a pressão que precisava ser passado. Ele se identificou conosco, ocupou o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos desfrutar de tudo isso que nós temos hoje. E quando nós olhamos aqui em Lucas 22, 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagine a pressão que Jesus estava. Imagine o nível de tensão, de ansiedade, ao ponto de no corpo dele o suor sair gotas de sangue. Mas Jesus, ele não desistiu. Ele disse assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele suportou e ele abriu mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. Tem um outro versículo, Hebreus 5, versos 7 e 9, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, enquanto ele estava aqui na figura humana, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, no sofrimento dele, ele suportou e ele foi aperfeiçoado. Isso quer dizer, amados, que em qualquer situação que nós estivermos, nós podemos suportar e exercer a palavra de Deus na nossa vida. Não andar como o pensamento do mundo, mas andar com o pensamento na palavra, seguindo os princípios bíblicos. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente.